Leonardo Aguiar. Doutor Leonardo, muito obrigada por estar aqui no programa Eu e Você. E eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores qual é a sua especialidade. Eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião plástico. A minha especialidade é cirurgia plástica, mas eu também fiz uma pós-graduação em medicina integrativa. O senhor é palestrante também e nas suas palestras o senhor fala muito em medicina do futuro. Que medicina seria essa? É a medicina onde a gente consegue unir as novas tecnologias com os conceitos da medicina integrativa e coloca o paciente no centro do cuidado, onde o paciente é a peça mais importante de todo o cuidado de saúde. De que forma que é feita uma consulta com esse paciente quando ele vem no consultório? Na verdade, a gente o conceito que a gente tem é diminuir o que a gente chama de assimetria de informação. Quando ele vem no consultório, a gente passa o máximo de informação possível para que o paciente decida com nós, médicos, e todos os outros profissionais que cuidam da saúde dele, como, por exemplo, nutricionista, o educador físico, a fisioterapeuta, a farmacêutica, qual seria o melhor cuidado dele, o cuidado da saúde dele, para ter uma melhor experiência na saúde. Esse é o conceito global e final. É correto afirmar que o modelo atual de medicina, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, está focado na doença e não na saúde? Ele é correto sim, porque o que acontece hoje? O modelo mental hoje é um modelo que a gente chama de reativo. Por que reativo? As pessoas só vão no médico depois que elas estão sentindo alguma coisa, depois que elas já estão com a doença instalada. Só que teve todo um período antes da doença acontecer que elas não procuram um médico, que é o momento onde a gente pode prevenir e evitar a progressão dessas doenças. E o caso que a gente sempre fala é, por exemplo, dos pré-diabéticos. E o cuidado que esses pré-diabéticos têm que ter para evitar serem diabéticos. E o que acontece? O sistema de saúde ele é todo focado para quem já está doente. Então, para mim, soa até um pouco maluco essa história de você só entra no sistema de saúde quando você está doente. Entendi. Você não tem um sistema para promover e prolongar a saúde. Claro que existem algumas iniciativas que estão buscando isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, evitar alguns tipos de doença, mas o foco principal do sistema é um sistema reativo e que a gente chama de que apaga incêndio, que só foca na doença. De que forma que é feita essa prevenção? Então, primeiro a gente precisa entender o que a gente fala de individualidade. Cada pessoa é única e cada pessoa tem uma história de vida individual. Por exemplo, no caso dos meus pais, meu pai era diabético, teve um problema cardíaco, então isso já leva a crer que eu tenho a possibilidade maior de ter diabetes e ter problema cardíaco. Então isso já vem na minha história, então eu já tenho que ter os cuidados, me planejar para que eu não repita a história dos meus pais, através da atividade física, alimentação saudável, e aí entra todos os outros conceitos de prevenção nas mulheres que têm história de câncer na família, nos homens que também têm história de câncer, e o que a gente chama das doenças de comportamento. Todas essas doenças que têm relação com o comportamento, o hábito alimentar, a atividade física, a gente consegue mudar o comportamento e prevenir algumas doenças. Doutora, às vezes as pessoas vêm para uma consulta médica e antes de chegar no consultório, elas já fizeram uma consulta lá em casa com o Dr. Google. Isso ajuda ou prejudica na hora da consulta? Na maior parte das vezes, isso pode levar a uma interpretação errada do que o Dr. Google diz. Prejudica. Prejudica, sendo bem então. claro, prejudica. Por quê? Nós somos uma geração que a gente chama de geração digital first. O que é isso? Tudo que a gente faz e qualquer tipo de experiência que a gente faz hoje, primeiro a gente vai para a internet. Se a gente vai no mercado, a gente vai na internet antes. Se vai no shopping, se vai para o lazer, a gente sempre busca primeiro na internet. E nas nossas experiências de saúde, não é diferente. A gente vai para o Google e vai na internet. Só que o que acontece? Tem muita informação no Google. E muita informação que a gente fala que não tem uma curadoria, não é pré-selecionado, não tem uma qualidade nessa informação. E acaba assustando muitos pacientes. E o papel do médico deixou de ser o dono da informação, porque veio o Google que dá o acesso, para ser o novo papel de curador da informação. Então o paciente chega no consultório, doutor, eu pesquisei isso do Dr. Google, daí eu vou falar, ó, isso funciona, isso não funciona, isso está errado. Então esse é o novo papel do médico e dos profissionais de saúde. Refinar e ser o curador dessas novas informações, para ter o paciente como parceiro com essa troca de informações. Doutor, os avanços tecnológicos, eles estão mudando a nossa expectativa de vida?
Eles estão mudando cada vez mais a nossa expectativa de vida, promovendo a saúde. Isso que é o bacana, porque com o avanço tecnológico, cada vez mais a gente tem maior facilidade aos testes de DNA, aos testes genéticos, e a gente consegue prever se a gente tem uma maior chance de ter algum tipo de doença, se a gente reage bem ou mal a algum tipo de medicamento, se a gente tem uma melhor atividade física que funciona melhor com o nosso corpo. Então, cada vez mais a tecnologia está nos ajudando a entender melhor o nosso corpo e como ele funciona. Por exemplo, os relógios, as pulseiras e os celulares estão nos medindo todos os dias. Passo, sono, estresse, alimentação. E esses dados estão gerando uma nova camada de informação que a gente fala para a gente conseguir viver mais e melhor. Doutor, da forma como o doutor está falando para mim, dá a impressão de que essa nova medicina se limita a um número pequeno de pessoas. Onde entra o nosso sistema público de saúde? Eli, excelente pergunta, porque o que a gente está entendendo é assim, quando a gente fala dessa nova tecnologia, o conceito a gente chama de saúde global. Como essas novas tecnologias estão melhorando os sistemas de saúde no mundo inteiro. Vou dar um exemplo da diabetes, tá? O que acontece? 80% do dinheiro gasto nos sistemas de saúde, tanto privado como os públicos, são derivados das doenças do comportamento. Diabetes, pressão alta. A partir do momento que a gente começar a economizar esse dinheiro com essas doenças do comportamento, cuidando melhor, vai sobrar mais dinheiro para uma melhor gestão para as outras doenças. Então é o mesmo raciocínio para o privado e para o público. Vou dar só um exemplo. Fizeram um estudo nos Estados Unidos e descobriram que um paciente pré-diabético, só um, se ele não vira diabético, se você evita que ele se transforme em diabético, você economiza para o sistema americano de saúde $55 mil de um paciente pré-diabético para não virar diabético. No Brasil nós temos 40 milhões, vou repetir o número, 40 milhões de pré-diabéticos e metade não sabe. Metade dessas pessoas não são mapeadas pelo sistema de saúde, estão ficando doentes dia a dia e mais cedo ou mais tarde viram diabéticos. Se a gente conseguir pegar essas pessoas, os pré-diabéticos, evitar que eles fiquem diabéticos ou pegar os diabéticos, evitar que eles compliquem, vai sobrar muito mais dinheiro para a gestão, para o sistema de saúde. Porque é aí que entra o ponto. Nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil, a maior causa de falência das pessoas é por causa de alguma doença, sua ou do seu familiar. Ô, doutor, me diz uma coisa, mas o nosso sistema de saúde, o SUS, ele está se preparando para isso? Para um futuro bem próximo ou isso é coisa lá para frente? Nelly, essa pergunta é muito importante porque o que está acontecendo no sistema de saúde do Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Vamos lá. No passado, se falava que o maior ativo, a maior riqueza de um país era ter petróleo, ter terras. Hoje, a maior riqueza de um país é ter dados. São as informações. Por isso que a gente vê o escândalo do Facebook, o escândalo de várias outras empresas buscando os dados. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso sistema de saúde está se informatizando, gerando dados de qualidade, como eu já falei, dados do nosso sono, nossos passos, que vão ser unidos com os dados de doença, que o sistema já tem, e com essa informação, com esses dados, aí sim a gente vai poder fazer uma gestão muito mais eficiente dos recursos, do dinheiro. Saber, olha, esse é o grupo que a gente tem que investir, que causa maior impacto na conta final do governo. Aí vai sobrar mais dinheiro para a gente investir na outra parte da população. Tá todo mundo hoje em dia focado no quê? Gerar dados, dados confiáveis e esses dados produzirem uma melhor definição, um melhor diagnóstico do problema de saúde global. É isso que a gente está fazendo agora, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Doutor Leonardo, a gente vê e ouve muito falar que as pessoas estão mais preocupadas hoje com a saúde, né? Às vezes numa grande empresa, ele não está almejando um cargo mais alto para ganhar mais, ele prefere ficar onde ele está, mas ele ter qualidade de vida, ele ter saúde. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente percebe que hoje, o que está acontecendo? A gente fala em blocos de futurismo, em blocos de tendências. O que está acontecendo agora é o que a gente chama de status da saúde. Hoje é bacana você ser saudável. Hoje ser saudável, ter que participar de um grupo de corrida, conhecer sobre alimentos orgânicos, suplementação, atividade física, é muito legal. Confere status. Quando você está numa roda de amigos, você começa a conversar, todo mundo começa a te perguntar sobre isso.
Foi por isso até que eu fiz minha outra pós-graduação em Medicina Integrativa, para entender esse novo modelo. Porque as pessoas entenderam que não adianta eu viver por mais tempo, mas sem qualidade. Não adianta eu envelhecer e ter Alzheimer, eu envelhecer e estar acamado, infartar. Eu quero ter uma longevidade, esse é um novo conceito. Viver por mais tempo, com mais qualidade, com atividade física, cuidando da minha vida, com a cabeça funcionando 100%. Então as pessoas entenderam que tem uma curva ali que chega um momento que, poxa, se eu tiver que sacrificar minha vida, minha saúde para ganhar esse pouquinho a mais, depois eu não recupero mais. Não vale a pena. Não vale a pena, e porque a gente vai viver cada vez mais tempo. Então a tecnologia e a medicina está fazendo com que a gente viva por mais tempo. E aí a gente vivendo por mais tempo, poxa, eu quero viver até 120 anos. Eu quero, é meu objetivo. Só que eu quero chegar com 120 anos correndo, cuidando, não só andando de cadeira de rodas sem pensar com Alzheimer. Eu acho que esse é o foco e todo mundo está prestando atenção nesse detalhe. Doutor Leonardo, eu li um artigo seu, que um médico amigo seu, né? Isso. Já muitos anos atrás, ele tomava em média 250 cápsulas de suplemento diário. É para repor aquilo que o teu organismo não absorve dos alimentos? É verdade, né? O nome dele é Dr. Ray Kurzweil, ele é um dos fundadores da Universidade da Singularity, da Universidade da NASA, e é o futurista-chefe do Google. E ele há muito tempo, desde 2011, 2012, foi capa da revista Time ou The Economist, falando justamente isso. Ele toma mais de 250 tipos de suplementos diários para repor o que os alimentos não conseguem repor hoje em dia. Porque hoje, se o alimento não é orgânico, o que acontece? Ele está muito pobre em sais minerais, em vitaminas. Então, de certa forma, a gente precisa repor esses alimentos. Claro que 250 é muito, a gente precisa de uma orientação. Talvez seja um exagero, mas é sempre bom buscar um profissional que entenda e que a gente consiga suplementar com qualidade. Deixa um recadinho então para quem está aí nos assistindo com relação a viver melhor e viver com saúde. Eu acho que o mais importante é a gente ter consciência do que a gente quer para a nossa vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como você se imagina daqui a 10 anos? Se você se imagina correndo, malhando, segurando o seu neto no colo, segurando o seu filho no colo. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente traça essa meta a longo prazo, a gente pensa, tá, eu quero daqui a 30 anos estar correndo. O que eu tenho que fazer hoje para daqui a 30 anos estar correndo? Como eu tenho que me alimentar, como que eu tenho que me cuidar, me relacionar com a família e com os amigos. Acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, doutor. Show. Obrigado.